Olá, seja bem-vindo ao Estudo Online. Mais uma entrevista do Estudo Online, trazendo conteúdo de qualidade para você. Hoje nós temos aqui o nosso entrevistado, nosso sargento de bombeiros, né, militar, Heraldo Pereira. Primeiro sargento, ele atua ali no Corpo de Bombeiros de Jaguaruna. Ele vai estar trazendo para nós um conteúdo aí referente a princípio de incêndio, a cuidados com princípios de incêndio. Nós convidamos o sargento Heraldo, ele se dispôs, já inicio aí agradecendo, Heraldo, né, por tua disponibilidade. E gostaria então, né, Heraldo, que tu tivesse aí te apresentando, né, quem é o Heraldo, né, fala um pouquinho aí de ti, Heraldo. Eu sou o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Atualmente eu atuo ali no Corpo de Bombeiros do Aeroporto de Jaguaruna, onde eu exerço a função de condutor de veículos de emergência. Então já fazem mais de 30 anos que eu estou no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Estamos hoje aqui para compartilhar um conhecimento, compartilhar algumas informações para todos que nos assistem. Heraldo, vou começar então aqui com uma pergunta, né? Falando aí sobre a principal função do bombeiro, né? Além de outras, mas a questão do combate ao incêndio, a combate ao princípio de incêndio, né? Uma pergunta básica para nós iniciar, né, Heraldo? Qual o objetivo da prevenção, né? Da prevenção do combate ao incêndio? Hoje o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele se preocupa muito com a prevenção contra incêndio, né? E essa prevenção contra incêndio, ela tem um objetivo, né? Ou melhor, são conjuntos de medidas, né? Onde, em situações de emergência, a gente possa atuar em condições seguras, para evitar o pânico, evitar o descontrole da população. Então, com essa prevenção, seria mais fácil para o bombeiro controlar o incêndio, né? Também nós temos a preocupação de proteger a vida dos ocupantes das edificações, né? E áreas de risco, em caso de incêndio. Então, a nossa maior preocupação também é que o incêndio não se propague, né? Reduzindo os danos ao meio ambiente e ao patrimônio. Então, a nossa preocupação é devemos proporcionar meios de controle de incêndio. Então, a prevenção ela tem essa finalidade, certo? De proteger a edificação, proteger o patrimônio, o meio ambiente e, claro, e também as pessoas. Esse é o objetivo principal de combate a incêndio. Ok, Heraldo. Eu admiro muito, né? Admiro muito aqui o trabalho de vocês, Heraldo, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros. Inclusive, quando eu atuei numa empresa têxtil como um eletricista, né, industrial, eu fazia parte ali da brigada do bombeiro voluntário, né? Sempre me fascinei por esse assunto e por essa atividade, né, do Corpo de Bombeiros. É algo realmente fascinante. Vocês, não me canso de dar os parabéns e a gente nunca estará totalmente agradecido, né, pelo trabalho que os Corpos de Bombeiros exercem. Inclusive até mesmo arriscando suas vidas muitas vezes, né? Temos aí história de vários profissionais bombeiros que acabaram tendo a sua vida ceifada por conta dessa preocupação, né? Como o Heraldo falou, da preocupação com as vidas, né? Da preocupação com as vidas. Ô Heraldo, o nosso trabalho aqui no Estudo Online, ele tem um cunho bastante tecnológico, voltado para as indústrias, né? Voltado para a tecnologia, até por conta da nossa formação. Eu tenho a formação na área elétrica, mas também na área de segurança no trabalho. E a preocupação com a indústria, né? Vamos focar um pouquinho lá para a indústria. Fala um pouquinho para nós, Heraldo, sobre os cuidados com o armazenamento de materiais, né? Eu desenvolvo, nossa empresa desenvolve projetos de prevenção de incêndio, né? Mas na parte elétrica. E a gente se preocupa com isso, e principalmente
o bombeiro, o engenheiro civil que desenvolve os projetos lá de hidrante, né? Tem aquele cálculo da carga de fogo, né? Então existe uma preocupação muito grande, né, Heraldo, na questão do armazenamento adequado dos materiais, porque isso tem sido aí motivo de várias situações de incêndio nas indústrias, né, Heraldo? Realmente, nós já nos deparamos com ocorrências, né, onde o armazenamento era muito importante, né, fez muita diferença. Nesse incêndio, as condições de armazenamento eram bem precárias. Isso dificultou um pouco até a nossa ação como combatente de incêndio. Então, sempre que possível, a substância inflamável ela deve estar longe da fonte de calor, ela deve estar distante do comburente, que é o oxigênio. Eu vou usar termos de bombeiro aqui, mas eu vou procurar no máximo simplificar a coisa aqui. Outra coisa, todo local de trabalho, né, ele tem que ser mantido com a mínima quantidade de inflamável, apenas para o uso diário. O que não for utilizado, coloca armazenamento separado, certo? Outra coisa, todo o armazenamento, todo local de armazenamento, ele deve ser fechado. O depósito de armazenamento deve ser fechado e ventilado. Isso tem que ser importante. Temos que observar muito isso aí. A ventilação é importante, né, para o armazenamento de inflamáveis. E, se possível também, esse armazenamento deve ficar longe da área de trabalho, para que não haja um problema maior, certo? E também algo muito importante, que nós já deparamos muitas vezes com ocorrências com relação aos fumantes. Aquela pessoa que fume deve se manter longe da área de armazenamento de combustíveis inflamáveis. Isso é muito importante, gente. Ok? Ok, ô Heraldo. Heraldo, puxando sardinha aí para o nosso lado, a gente é especialista aí na NR10, né? Administramos cursos, treinamentos, realizamos adequações das instalações elétricas nas indústrias, né? Então a gente tem um foco bem forte aí na NR10, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que trata sobre segurança nas instalações elétricas. E muitas vezes, né, um incêndio ocorre por conta das instalações elétricas, né? Como engenheiro eletricista, eu tenho a minha visão sobre esses cuidados, né? Mas eu quero saber de ti, Heraldo, a visão do Corpo de Bombeiros, né? O que que se sugere, o que que deve ser feito, né, para evitar aí essas instalações elétricas inadequadas ou esses incêndios, né, nas instalações elétricas? O que mais ocorre, né, nas nossas vistorias de atividade técnica, que o Corpo de Bombeiro ele tem um setor de atividade técnica chamado SAT. Essa SAT é ela que tem a finalidade de prevenir o combate a incêndio. Ela vai na empresa, ela verifica as condições de segurança da empresa, ela faz uma vistoria geral. O que mais nós encontramos, né, muitas vezes foi encontrado, são a instalação elétrica inapropriada. Exemplo, fios expostos, tá? Descascado, isso acontece muito, isso deve ser evitado, pois isso pode ocasionar um curto-circuito, todo mundo sabe disso, né? Que serão origem de foco de incêndio. A nossa maior preocupação com relação a essa área da eletricidade é evitar que essa fiação, né, seja exposta, para que resolva essa questão da fiação elétrica. Também nós percebemos que as instalações são mal projetadas, certo? Elas devem ser projetadas com relação ao calibre da fiação, né? As estruturas onde a fiação será colocada, tem que ser uma fiação contra uma tubulação que evite a propagação das chamas, que resistam às chamas. Também as máquinas, devemos preocupar muito com as máquinas e equipamentos, que devem sofrer manutenção diária, de lubrificação constante, para evitar esse aquecimento, evitar o atrito em partes móveis, que a gente sabe que é uma fonte de calor. Atritando uma máquina dessa, ela pode ocasionar uma faísca, e essa faísca pode ocasionar um incêndio.
Então, nós devemos nos preocupar muito com essas situações. Heraldo, no caso, né, aconteceu o pior. Se faz sempre aí os procedimentos, se sugere, né, e se implanta nas indústrias os procedimentos adequados para evitar o acidente, né? O acidente é a única coisa que não deve acontecer. Mas vamos supor, aconteceu o acidente, né? A pessoa está eletrocutada, o Heraldo, o Sargento Heraldo. Qual o primeiro procedimento, né? Qual o primeiro procedimento? Muitas pessoas se apavoram, muitas pessoas às vezes não têm o treinamento, mas enfim, qual o primeiro procedimento quando a gente encontra uma pessoa eletrocutada, tá ali, ela viu que ela está, inclusive conectada na parte elétrica, é visível ali que a pessoa está eletrocutada. Qual o procedimento, sargento? A nossa técnica de atendimento às ocorrências, a primeira coisa a ser observada é o dimensionamento da cena. O que é isso? Quando chegar no local da ocorrência, vai verificar o que ocasionou o acidente. Em caso de uma pessoa eletrocutada, primeira coisa, gente, desligar a rede elétrica. Primeira coisa a fazer. Antes disso, verifique se não há nenhum fio próximo à vítima. Então, não é só chegar na ocorrência e já colocar a mão na vítima. Não. Não esqueça o dimensionamento da cena. Olhar ao redor da cena, o que está acontecendo, e especificamente a pessoa eletrocutada, verifique se há algum fio que está próximo à vítima. Se houver algum fio, não toque na vítima, preocupe-se primeiro com a sua segurança, porque se não acontecer isso, vai ser duas vítimas a serem socorridas. Então, não vai adiantar nada. Primeiro, desligar a rede elétrica, o primordial é isso, gente. Depois, tentar remover esse fio com material isolante, tipo uma madeira seca, né? Jamais coloque a mão na vítima, tá, gente? Depois, quando não houver mais risco de choque elétrico, tu já isolou a fiação, retirou, aí sim, aí tu vai ter a possibilidade de chegar na vítima e fazer socorrer a vítima propriamente dita. Ok. Sargento, me veio à mente agora um laudo que eu desenvolvi, né? Um laudo para uma ação judicial onde pegou fogo no apartamento, né? Pegou fogo no apartamento e o proprietário nos contratou para fazer uma perícia para verificar o que estava errado, o que podia ter sido feito para evitar aquele acidente. Suspeitava-se que poderia ser algum problema nas instalações elétricas. Mas olha só, o prédio não tinha 5 anos de idade. Né? Nós vemos hoje aqui em Criciúma prédios com 20, 30, 40 anos de idade e realmente muitos desses as instalações estão inadequadas por conta da idade, né? As normas falam que a cada 5 anos deveria estar sendo verificado, atualizado as instalações elétricas, mas enfim. Mas neste caso, o apartamento era novo, praticamente novo. Eu fui fazer um laudo, uma inspeção e verifiquei que todos os dispositivos de proteção estavam instalados. Sargento, ainda ontem eu estava num cliente e pegou fogo no... Voltando, já volto lá pro prédio. Mas um cliente ontem industrial pegou fogo no disjuntor. E ele pediu pra gente fazer, né, uma inspeção, um laudo, uma auditoria. Por que pegou fogo no disjuntor? A gente foi a fundo e buscou por entender. Era um compressor. O compressor tinha sido adequado, readequado, aumentado a potência, enfim. Foi mexido nas características originais do compressor. E daí ele elevou um pouco a corrente. Mas o que eu falei lá pro nosso cliente, independente do que tenha sido feito no compressor, o disjuntor que pegou fogo fica num painel fora da máquina. Esse disjuntor deveria desarmar, né? Por qualquer problema que tivesse no compressor, deveria desarmar. E, ao invés de desarmar, pegou fogo. O que eu falei para ele? Seguinte, o sistema elétrico, ele não
não pode pegar fogo. Se ele foi instalado e está adequado, não pode, né? Não, teoricamente não poderia pegar fogo. Por quê? Porque existem os dispositivos de proteção, né? Existe o disjuntor termomagnético que protege contra a sobrecarga e curto-circuito, existe o DPS que protege contra surto de energia, existe o DR que protege contra a fuga de corrente. E o DR é onde eu quero chegar. Voltando lá então para o nosso prédio. Eu analisando os dispositivos de proteção, se estavam instalados, realmente estavam todos instalados, né? Mas eu, por capricho, fui verificar se a instalação estava adequada. E para o DR funcionar, é necessário que as instalações estejam aterradas. O DR ele percebe uma fuga de corrente, inclusive muito útil quando para a questão de choque elétrico, né? Uma pequena fuga de corrente nas instalações, ou seja, um choque, ele vai desarmar em 15 milissegundos, 15 a 30 milissegundos. Protege vidas o DR. Mas também protege contra a fuga de corrente. Se tiver um princípio de incêndio na instalação, que o fio estiver um pouco já começando a perder a característica isolante, meio que derretendo, o DR vai perceber e vai desarmar. Mas lá tinha o DR, eu não entendi, mas por que o DR não desarmou? E a gente seguiu a fiação, né? O fio terra, existia o fio terra, cabos novos, só que lá na prumada, né? Lá no corredor, onde os cabos são interligados, né? O cabo de aterramento nos prédios, geralmente, como esse, ele é uma prumada. O cabo ele vem lá de cima até lá embaixo, e ali nos apartamentos conectados os terras, né? Os condutores de proteção. E ali nesta caixa, os cabos estavam soltos, desconectados, né? Um descuido do instalador, né? Que esqueceu. Olha só, um descuido do instalador. Ele esqueceu de conectar os condutores de aterramento no cabo terra principal, o cabo de aterramento principal. O que aconteceu? Pegou fogo no apartamento, né? Deixa eu ver, só que eu me empolguei aqui, ô sargento. A entrevista é pro senhor e eu já tô aqui falando demais, né? É que eu me empolgo, né? Nessa parte elétrica eu me empolgo e fico também um pouco indignado, né? Devido ao descuidos, a negligência que alguns profissionais, ô sargento. Sargento, a gente chama aí do Zé Faísca ou do Zé Escadinha, né? Aquele camarada que bota o alicate no bolso e diz que é eletricista, né? Isso é muito perigoso. Se ele fez um curso, mesmo que não tenha curso técnico, não precisa ser engenheiro, mas ele precisa se buscar por uma capacitação. Ele precisa saber o que ele está fazendo, né, sargento? Porque é muito perigoso, né, lidar com instalações elétricas. Vamos lá, mas vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, sargento. Agora eu me perdi aqui. Sargento, falando, né, principalmente em prédios também a gente vê esse cuidado nas indústrias. Quando a gente entra num recinto, a gente já observa que foram instalados os equipamentos adequados, a gente vai ver ali a iluminação de emergência, as placas de saída, né, as rotas de fuga, né, e é aí que eu quero chegar, sargento. Qual a atenção que a pessoa tem que ter quando entra no recinto, numa indústria, num local, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, né, sargento? Então a gente tem que ter o hábito de estar ligado nessas sinalizações, né, sargento? Isso. Tá, quanto à tua participação aí, tá? Fica à vontade, tá? A tua participação é muito importante para que todos tenham um conhecimento a mais aí, tá? Bem tranquilo. Com relação, quando alguém vai trabalhar em algum trabalho, chega no seu trabalho, né? Primeiro dia de trabalho, não conhece a empresa, não sabe o que está acontecendo. Primeira, a preocupação dela, eu sei que a maioria, infelizmente, não tem, tá? Não tem isso, não tem essa preocupação aí. Primeira coisa, ela deverá conhecer as condições de segurança do seu local de trabalho. Ela deve verificar onde é que está aquela plaquinha de saída, né? Ela deve verificar quantas saídas a empresa tem, para, em caso de ocorrência, ela já se deslocar rapidamente para fora da edificação, né?
ela tem que verificar a posição dessas saídas de emergência, porque nunca se sabe o que pode acontecer, né? Identificando essa saída de emergência, tá? E também ela deve localizar os seus equipamentos de proteção, onde é que está o extintor. Em caso de ocorrência, ela vai poder precisar desse extintor, ver as condições, como é que está esse extintor, se está certo ou não. Verificar, no caso de edifício, uma pessoa mora em alguma empresa, em algum edifício, deve observar essas portas contra fogo, gente, né? Ela deve verificar como é que está essa porta contra fogo, se ela está abrindo para os dois lados, né? Não colocar calço nessas portas contra fogo. Tem muitas empresas que têm essas portas contra fogo, para que essa porta possa se abrir livremente, né? E também ela deve conhecer os equipamentos de combate a incêndio que tem na empresa. Eu sei que a empresa hoje em dia ela tem já os seus próprios pessoal já separado para combater incêndio, né? Que é a brigada de incêndio. Mas todo funcionário deve ter um conhecimento mínimo disso aí. Então deve se preocupar muito com isso. Ô, sargento, aqui a questão da porta corta-fogo realmente é interessante. A zeladora aqui do prédio, ela diz que já sabe quando eu passei por ali, porque eu fecho sempre as portas, né? A gente acaba tendo esse hábito, né? A porta corta-fogo, ela precisa estar fechada, né, sargento? Nos prédios, cada andar tem ali duas portas, né? Essas portas têm que estar fechadas, né? E muitas vezes a gente vê essas portas abertas. Aqui eu pego no pé do pessoal, né? Porque isso, na verdade, contribui para a prevenção, né? Sargento, é, o sargento até comentou, né, brevemente sobre combustíveis inflamáveis. Nas indústrias, né, acontece, né, os princípios de incêndios muito por conta do armazenamento. A orientação que o sargento nos dá sobre a questão do armazenamento dos combustíveis inflamáveis. Quanto ao aterramento de combustíveis inflamáveis, é isso? É quanto ao armazenamento, a guarda dos combustíveis inflamados. Positivo. Quanto a esse armazenamento aí? Primeira coisa, gente, manter nesse local de trabalho, né, o mínimo de quantidade de inflamáveis que vai utilizar, como já foi falado anteriormente. Esse depósito já tem que estar fechado e ventilado. Todo armazenamento de inflamáveis tem que estar ventilado. Também longe da área de trabalho. Esses armazenamentos inflamáveis, eles deverão estar identificados com placa de sinalização, dizendo inflamáveis, para que todo mundo que chegue ao local tome os cuidados necessários para que não haja nenhuma ocorrência. Também, nesse local, já tem que estar instalado um extintor apropriado para isso, visível para que todos possam observar. Se der alguma ocorrência, o pessoal já vai ver o extintor ali e já vai poder combater. Nós também sabemos, eu acho que também tu, como trabalha na área de eletricidade, sabe da NR20, né? Onde ela estipula a distância, a quantidade, a segurança, né, elétrica com relação a esses armazenamentos aí. Então, nós devemos ter muito cuidado. Ok. Sim, sargento, nós inclusive temos no nosso portal, né, cursos ali falando sobre NR20, armazenamento, né, de combustíveis inflamáveis. Sargento, lá na minha infância, eu acho, talvez tenha trazido lá essa lembrança, e uma preocupação sempre quando se fala em velas, né, velas, aqui mais a área residencial, né, meus pais, eles tiveram uma casa totalmente perdida, totalmente incendiada, né, por conta de uma vela. Na época eles tinham acendido lá uma vela lá pros, né, eles tinham lá sua fé e tinham os seus santos, né, suas promessas, enfim. Eles tinham acendido uma vela e a vela acabou, né, ou ela caiu, não se sabe, em cima do guarda-roupa de madeira, pegou fogo no guarda-roupa de madeira. Meu pai, ele tinha um hábito, isso há muitos anos atrás, né, isso há mais de 40, 50 anos atrás.
Eu não era nascido ainda, mas eles falavam isso na minha infância, né? Meu pai, ele não era nascido, mas já tem 49. Então foram mais de 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás. Meu pai, ele costumava caçar, né? E ele tinha explosivos dentro do guarda-roupa. E daí pegou fogo no guarda-roupa, nos explosivos, né? Imagina, né? Eles eram recém-casados, né? Então isso faz, o sargento, 54 anos exatamente, 55 anos, né? Ali perto do Hospital São José aqui em Criciúma. E perderam toda a casa por conta de uma vela. Por conta de uma vela. Ainda tem esse inconveniente, ainda se usa o sargento e acontece incêndios dessa natureza? Olha, pode parecer, né, diante dessas nossas tecnologias, né, que tanto nos ajudam, até dá para dar a impressão que ainda que acabou esse incêndio, né, ocasionado por vela. Eu sou no bombeiro desde 87. De 87 para cá, nós pegamos muitas ocorrências com relação à vela, né, vela derretida, enfim, ela derrete, ou a pessoa esquece a vela no ambiente, e quando vai ver, ela ocasiona incêndio. Hoje, infelizmente, ainda existem, tá, ocorrências com relação à vela, tá? Que a principal causa foi a vela. Para vocês terem uma ideia, em 23 de julho de 2019, aqui em Londrina, aconteceu um incêndio, né? Esse incêndio começou num quarto de uma das moradoras da residência, que ela acendeu essa vela e colocou em uma prateleira, né? Como ela é muito religiosa, e ela colocava a vela diante de um santo, né? Onde ela venerava, e ela esqueceu essa vela ali. Ela saiu, esqueceu, e essa vela começou a derreter, aí ela estava próximo a produtos inflamáveis e ocasionou um incêndio. Para você ter uma ideia como acontece isso hoje em dia ainda. Em fevereiro de 2020, gente, aconteceu outra ocorrência. Os bombeiros encontraram parafina derretida sobre a geladeira, porque a jovem, antes de sair de casa, ela acendeu uma vela, esqueceu essa vela e saiu. Essa ocorrência é muito normal, acontece várias ocorrências com relação a isso aí. Então, todo o pessoal que acende vela, tome cuidado, gente, não esqueçam essa vela. Isso aí pode ocasionar uma grande perda de vidas e além também econômicas e financeiras. Tá? Então, tome muito cuidado. Acendeu a vela, desliga, apaga essa vela antes de sair, não pode esquecer, porque senão a flutuação vai ser bem maior. Sargento, outra questão importante de lembrar, né? A questão do gás de cozinha. Nas residências, gás de cozinha, nas indústrias de LP, né? Os cuidados. Sargento, qual o cuidado qual o procedimento a ser feito quando aí se identifica, né, o cheiro do vazamento do gás? O gás ele já tem esse cheiro, né, sargento? Exatamente para ser identificado, né? Ele não precisaria, para sua funcionalidade, de ter, pelo que eu sei, né, sargento? Ele não precisaria, para sua funcionalidade, de ter esse odor, né? Mas por conta do risco de ser muito inflamável, é colocado esse odor para que se identifique algum vazamento. E, sargento, o que fazer quando se identifica esse odor, sargento? Primeira coisa, vamos tratar de prevenção aí. Quando alguém for viajar, sair de casa, nunca esqueça de desligar o seu botijão de gás. Vai lá, desliga, sai numa boa e tranquilo. Se esqueceu de desligar, né, voltou para casa e está sentindo cheiro de gás. Primeira coisa, ao sentir esse cheiro de gás, né, não risque nenhum fósforo, não acenda a luz, porque isso pode ocasionar uma ocorrência bem maior, pode ocasionar uma explosão e pode ocorrer várias consequências com relação à perda de perda de bens materiais. Primeira coisa, esse gás, ele é inerte, ele não tem cheiro nenhum, né? O gás não tem cheiro, então eles colocaram um produto chamado Mercaptan para que dê cheiro a esse gás, para que ele possa identificar. Tá, gente? Chegou em casa, sentir cheiro de gás, né? Abra a porta bem devagar,
Cuidado para não andar com o chinelo arrastando no chão, porque isso você pode ocasionar uma eletricidade estática. O nosso amigo aí pode explicar melhor com relação a isso, né? Abra as suas janelas, deixa todo o cheiro do gás sair e depois sim, tu vai lá e verificar o que está acontecendo. Vai lá, desliga o botão de gás. Se é na mangueira, desliga o botão de gás, retira o gás para fora, isola esse gás e depois acenda a luz. Tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. Entendi, sargento. Bom, se o sargento me dá espaço para falar aqui sobre a eletricidade, daí a gente vai até a tarde, né? Nós começamos essa entrevista no período da manhã, mas vou aproveitar o gancho aí, sargento, falar um pouquinho sobre a energia estática. A energia estática, então, é uma energia que acumulada pelo movimento de um corpo, né? O nosso corpo em movimento, ele acumula energia estática. Inclusive, só para você ter ideia, o avião em movimento, ele acumula energia estática. Tudo que está dentro acumula energia estática. Quando o avião aterriza, para que as pessoas ao descer do avião não levem um choque, porque vai ter uma diferença de potencial, é necessário descarregar aquela energia do avião. Ele tem lá umas correntes lá que ao arrastar pelo chão, né, é descarregada essa energia estática. Na indústria de plástico, sargento, tem muito esse inconveniente. O atrito do plástico gera muita energia estática e até princípio de incêndios, né, sargento? Então, basicamente, de uma forma bem resumida, essa energia estática. Algumas pessoas são tão sensíveis, sargento, na energia estática, que quando elas, principalmente no inverno, quando elas chegam próximo do carro, quando elas botam a mão no trinco, levam um choquezinho. Aquilo é a energia estática que está descarregando do corpo. Mas essa de arrastar o pé no chão eu ainda não tinha me atentado, sargento. É verdade, né? Sobre a energia estática. Sargento, para encerrar aqui e para deixar um gostinho de quero mais, né? Porque eu quero crer que o sargento vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos novamente. Quando se ouve a sirene de bombeiro, algumas pessoas às vezes ficam perdidas. O que fazer quando se ouve a sirene do corpo de bombeiros? Gente, qual é a lógica? Infelizmente, hoje em dia, o que acontece é que quando a gente sai para a ocorrência, muitos carros não dão a preferência, mesmo diante da sirene ligada, né? Já aconteceu até comigo, eu andando no carro, os vidros todos fechados, não consegui ouvir a sirene. Quando eu fui ver pelo retrovisor, o bombeiro já estava em cima, ou a polícia já tinha que dar passagem. Isso acontece, tá? Então, nós temos que estar bem atentos, verificando sempre pelo retrovisor, isso, né? Tendo ouvido bem sensíveis com relação à passagem do bombeiro, à sirene. Primeira coisa, se ouviu a sirene, já sai, já dê passagem. Porque nunca se sabe, de repente, é a sua própria residência lá que tá tomada pelo fogo e às vezes tem pessoas que realmente elas dificultam. Não se sabe o motivo, né? Mas isso acontece e é bem comum. Então, não é raro, não. Então, dê passagem, deixe o bombeiro passar e, de repente, pode ser a sua residência que esteja pegando fogo, tá? Vamos ficar alertas aí. É verdade. Eu tenho um outro amigo, o sargento, que ele também é do Corpo de Bombeiros e ele assim, ó, ele já disse, né, lá na corporação ou melhor, ele disse para filha que quando ele tiver em trabalho, que ela não saia de casa, né? Ele pediu, ó, tu não sai de casa para as baladas, né, para as diversões, quando eu estiver no corpo de bombeiro, porque se um dia eu tiver que atender e for da minha família, eu não sei se eu vou estar preparado para manter o sangue frio, né, para fazer o atendimento. Ô, sargento, essa preparação psicológica por parte de vocês é algo muito importante, né, sargento? Nós temos que estar preparados sempre para isso, porque o nosso lema, o que é? É vidas alheias e riquezas ao salvar. É esse nosso lema. Nós somos treinados diariamente, nós temos instruções diariamente para que possamos estar preparados para qualquer ocorrência.
Então, nós devemos ser frios, né? O bombeiro tem que ser frio nessa hora. Ele tem que ter uma certa... tem que ser frio, tá, gente? Tem que ser frio, tem que ter conhecimento na cabeça, tá? Ele tem que saber o que vai fazer para que possa salvar vidas. Então, diante dessa instrução que a gente tem diariamente, nós estamos sempre preparados para atender todas as emergências, todas as ocorrências, tá? Show de bola, sargento. Né, eu quero então agradecer aqui, né, brilhante, brilhante conteúdo, sargento. Muito obrigado. Gostaria de mais vezes, sinceramente, né, poder estar aqui contando, né, com a sua participação. E Sargento Heraldo também é meu amigo, né? É irmão em Cristo. Muito obrigado, que Deus te abençoe, meu irmão, né? E deixo aí para ti a última palavra para os nossos ouvintes, Sargento. Foi muito bom, foi essa primeira entrevista, né, com o nosso amigo aí. Então, eu quero deixar bem ciente aqui, eu quero destacar aqui algo bem importante. Primeira coisa, diante de qualquer ocorrência, desde incêndio ou acidente de trânsito, Disque 193. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, às vezes, as pessoas, diante de uma ocorrência, até de próprios familiares, elas perdem completamente a consciência, tá? Não sabem qual é o número de bombeiro, não sabem o que fazer. Primeira coisa, liga 193, tá, gente? É isso aí, estamos aí, meu amigo Marcelo, meu irmão Marcelo, o que precisar, estamos aí para tudo, tá bom, querido? Abraço a todos. Amém, amém. Muito obrigado, sargento. Obrigado você que nos ouviu, que tem nos acompanhado. Aproveite esse conteúdo, né? Brilhante aí passado pelo sargento. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus. Abraço!